Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Olha só, já fizemos a nossa meditação do dia e agora nós vamos iniciar nossa aula com a disciplina muito legal. Isso mesmo, ciências! Vamos lá? Olha só, meus amores, a tia começa a aula de hoje com essa linda imagem, isso mesmo. Vamos observá-la? Olha só. Aqui nós temos uma vegetação bem batidinha, não é verdade, meus amores? Bem curtinha, uma grama, né? Uma planta bem diferente. E aqui no meio nós temos uma fruta muito conhecida, isso mesmo, o abacaxi. E ele está bem diferente, na verdade. Nós temos frutas variadas, às vezes até da mesma espécie, e elas são semelhantes, tá certo? Com formatos diferentes, mas às vezes o gosto bem parecido, tá bom? E aqui, nessa última imagem, temos também uma outra árvore com fruto, isso mesmo. E olha só que fruto bonito, na verdade, dá água na boca. E olha só o que eu gostaria de falar para vocês hoje. Quem criou tudo isso? O nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, vocês sabiam disso? Ele preparou o nosso planeta especialmente para você e para mim. E olha só, na origem, tudo era perfeito. Vocês sabem disso, na verdade? Adão e Eva só se alimentavam de frutas, sementes e folhas. Que alimentação maravilhosa, na verdade? E saudável. E olha só, vocês podem encontrar essa história lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 12. E foi o terceiro dia da criação do nosso Senhor. Isso mesmo. Ele, na verdade, criou a relva, a vegetação, as árvores frutíferas, são as árvores que dão frutos, as flores, as folhas. Tudo Deus criou para o nosso mantimento, isso mesmo, para a nossa alimentação. Infelizmente, o pecado entrou na nossa terra e o homem deixou de se alimentar de forma saudável. Embora hoje a ciência tenta mostrar que isso é uma forma das pessoas terem uma longevidade, ou seja, viverem muito mais, mas isso tem muito a ver mais com o estilo de vida de alguém, não é verdade? As pessoas precisam escolher viver dessa forma. E às vezes os remédios estão o quê? A nosso alcance. Os remédios naturais estão o quê? Disponíveis. Mas não queremos esses tipos de remédio. O nosso paladar foi alterado e é por isso que precisamos começar o quê? A mudá-lo, não é verdade? Então você precisa comer bastante fruta, bastante folhas, você precisa comer bastante verduras, legumes. Isso são importantes para o nosso corpo. Tem vitaminas importantes para o nosso corpo. E o inimigo de Deus não quer que você se alimente de forma saudável. Ele quer que você coma comida industrializada, condimento, besteira, bombom. Ele quer que nós nos alimentemos dessa forma para que a nossa mente fique o quê? Enfraquecida. Vocês sabiam disso? É uma estratégia do inimigo de Deus. Mas eu sei que você se alimenta muito bem, não é verdade? O seu prato deve ser o mais colorido possível, sabia disso? E olha só, meus amores, Deus quer preservar a nossa saúde, mas precisamos fazer a nossa parte, tá certo? Olha só, meus amores, hoje nós vamos falar sobre vida de planta. Mas, professora, a planta é um ser vivo? Lembrem que sim, nós já falamos sobre isso na aula passada, não é verdade? Nós falamos sobre seres que têm vida. A planta anda? Não. Ela fala? Também não. Ela dá filhote? Também não. Mas por que então a planta é um ser vivo? Porque ela tem vida. Lembre que existe uma diferença entre os seres vivos e não vivos? Todo ser vivo tem um ciclo de vida. Muito bem, eu sei que você se lembrou disso. Na verdade, a planta também tem o seu ciclo de vida. Ela nasce, ela cresce, ela dá os seus frutos e depois morre. E acaba o seu ciclo de vida, assim como os seres humanos e os animais também. Então, a planta é sim um ser vivo. E olha só, meus amores, aqui existe um processo, tá bom? Que a titia colocou por meio de uma foto, como se dá origem à vida da planta, o seu ciclo, tá certo? E olha só, a primeira coisa, na verdade, a terra ela é muito importante para o cultivo da nossa
planta, das nossas vegetações. Vocês sabiam disso? A terra é uma fonte de minerais para elas e a alimentação delas. E olha só, precisamos preparar essa terra, tá certo? Depois é jogado o quê? A semente. Começa o quê? O primeiro ciclo de vida de uma planta por meio da semente. Depois, ao regar e ter todos os cuidados, se for uma planta que vive em casa, precisamos regá-la, expor ao sol, porque todos os seres vivos precisam de água e luz solar, tá certo? E olha só, meus amores, mas essas plantas que vivem na natureza de forma livre, elas têm acesso a isso de graça, é verdade, por meio da chuva e por meio do sol, tá certo? Depois elas vão crescer, ó. Vão ficar adultas. Depois que elas ficam adultas, elas dão o quê? Os seus frutos, muito bem. E aí o homem vem e colhe os seus frutos. E começa tudo de novo. Por meio da semente, planta, elas crescem, elas se tornam adultas, dão frutos e morrem. E esse é o ciclo da vida. E olha como é importante nós preservarmos a natureza, não é verdade, meus amores? Infelizmente, o homem tem devastado tanto a natureza que hoje nós sofremos a consequência, tá bom? Olha só. E o que seria a raiz, professora? A raiz, na verdade, é a fonte onde a planta, qualquer tipo de vegetação, que se alimenta, busca o seu alimento. Então, a raiz, na verdade, é a fonte, é o meio em que a planta se alimenta. Perfeito. Olha só, professora, e o caule? O caule é isso aqui, ó, mãezinho. É isso aqui, meus amores. O caule é a estrutura da planta. E olha só, essa estrutura, ela transporta todos os alimentos para o quê? Para suas folhas, na verdade, e dá estrutura também para a planta, tá certo? Número 3, olha só, é as folhas. Aqui tá olhas, mas eu esqueci de colocar a letra F, mas são folhas, tá certo? Permitem a respiração das plantas e elas fazem o quê? Elas liberam oxigênio. E olha só como esse elemento químico é muito importante para nós. Elas são responsáveis por liberar na natureza, no nosso ar, o oxigênio. Olha só como as plantas são importantes para nós, não é verdade? Sem elas, como nós sobreviveríamos? Não adiantaria, na verdade, ter tudo aqui nessa terra se nós não tivermos o quê? O oxigênio. E é como se fosse o quê? A respiração da planta. As folhas é a respiração da planta. Olha só que interessante. E a flor, professora? É lá que muito bem nascem os frutos. E as flores são muito importantes. Vocês sabiam que existem flores comestíveis e são muito importantes para nós? Muito bem, nós vamos falar disso numa próxima aula, tá certo? E olha só, o fruto permite o quê? Uma outra vida. Então, quando dá um fruto, muito bem, a origem do fruto por meio da flor, esse fruto ele vem o quê? De uma semente, na verdade. Na verdade, ele muito bem aparece no fruto uma semente para dar origem a uma nova vida. E olha só como é importante nós sabermos sobre isso. Sabermos sobre toda a estrutura da planta, o que serve o caule, a raiz, a folha, as flores. Olha como tudo é importante para nós, na verdade, e eu amo ciências e eu sei que também você gosta. Olha só, meus amores, na página 123 do nosso livro integrado na disciplina de ciências, tem uma curiosidade. E olha só, vocês sabiam que existem árvores milenares? Isso mesmo, árvores que já viveram há muitos anos. E olha só, tem árvore também que pode atingir até 120 metros de altura e mais de 3.000 anos. Nossa, muito tempo, não é verdade? E tem até uma imagem aqui de um homem em uma árvore que é bem gigante, é muito alta, quase não aparece, na verdade? E existe sim, meus amores, só que, como eu falei no início da aula, o pecado fez com que a natureza também sofresse as consequências, na verdade, assim como os animais e nós seres humanos. O pecado, na verdade, destruiu a nossa imortalidade. Então, hoje nós todos temos ciclo de vida por causa disso.
Existem plantas e sementes que são altamente venenosas. Então, olha o que o pecado fez com o nosso mundo. Mas existe uma esperança. Jesus vai voltar e vai restaurar tudo isso. Amém?